Quando um homem está só com Deus, o céu se inclina. Não é exagero, não é poesia, é realidade para quem já perdeu tudo menos a fé. Porque existe um tipo de silêncio que não é ausência, é presença disfarçada. Um tipo de vazio que, na verdade, está sendo preparado para receber o sagrado. Quando o mundo inteiro se cala, quando ninguém responde suas mensagens, quando até os pensamentos parecem ecoar sem sentido, é nesse exato ponto que os milagres começam. Mas eles não vêm com luzes ou trovões, eles chegam com lágrimas, com joelhos no chão, com o peito arfando e a alma dizendo: Deus, eu não tenho mais ninguém. E é aí que ele vem. Quando um homem está só com Deus, ele não está em desvantagem. Ele está diante de um portal invisível, onde todas as ilusões caem por terra. É nesse momento que a necessidade deixa de ser inimiga e se torna um mestre. A ausência de respostas se transforma na maior resposta de todas. Você só precisa de mim. Deus não se revela no conforto. Ele se revela na crise. Não se apresenta entre os ruídos do mundo, mas no silêncio que dói. Ele escolhe aparecer quando o homem não tem mais forças para fingir. Quando não há aplausos, nem plateia, nem palco. Só o deserto, só o chão frio, só a alma despida. Foi assim com os gigantes da fé. Abraão saiu sem mapa, só com uma promessa. José foi traído, esquecido, humilhado, até que o sonho se cumprisse. Elias enfrentou o rei sozinho, cercado por vozes contrárias. Davi chorou em cavernas antes de vestir a coroa. Nenhum deles começou grande. Todos foram quebrados antes de serem levantados. Porque a grandeza que Deus constrói começa onde o ego termina. Você está nesse lugar agora, sentindo que ninguém entende, que ninguém se importa, que você está lutando sozinho, gritando para o céu, mas tudo que recebe de volta é silêncio. Pois saiba, o silêncio de Deus não é castigo, é concentração. Ele está preparando algo, lapidando você, removendo o supérfluo, escavando mais fundo do que você jamais permitiria se ainda estivesse cercado de distrações. Esse momento não é seu fim, é o seu recomeço. Milagres acontecem quando um homem não tem mais onde se apoiar, e então descobre que há braços invisíveis o sustentando. Eles estavam ali o tempo todo, mas era preciso ficar sozinho para finalmente senti-los. Deus não está esperando você se tornar forte. Ele está esperando você parar de fingir que não é fraco, porque é na fraqueza que a graça floresce. É na queda que a mão dele se estende. É na vulnerabilidade que o poder do céu se manifesta. Você foi levado ao deserto, mas não para morrer. Foi levado para encontrar a única água que realmente sacia, a única voz que não mente, a única presença que nunca te abandona. Quando um homem está só com Deus, ele está no solo mais fértil para um milagre. Não porque ele merece, mas porque ele finalmente entendeu que nunca precisou de mais nada além dele. Às vezes, Deus cala, mas nunca abandona. E esse silêncio que você está ouvindo agora não é descaso, é estratégia. Ele está fazendo algo no invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, ele está alinhando os céus à sua história. Ele está preparando o cenário, movendo as peças que você ainda não pode ver. E se você olhar com olhos espirituais, vai perceber: o céu não está em silêncio. Ele está trabalhando em silêncio. Você chegou a um lugar onde a multidão não te acompanha, onde os amigos se afastam, onde o celular não toca mais, onde até os pensamentos parecem pesados demais para carregar. Mas por incrível que pareça, é esse o lugar onde os olhos de Deus mais te observam. Porque é no lugar da solidão que ele fala direto ao coração, sem ruído, sem interferência, só você e ele. É aqui que o orgulho morre, que a fachada desmorona, que a máscara cai, e você se vê de verdade, sem filtros, sem defesa, só carne, alma e espírito diante do eterno. Muitos homens passam a vida inteira tentando fugir desse lugar, tentando se ocupar com qualquer coisa que os impeça de olhar para dentro.
de enfrentar o que sentem, de reconhecer que não são tão fortes quanto aparentam. Mas os poucos que aceitam esse chamado para o deserto, esses são os que voltam transformados. Você sente essa dor porque está sendo moldado. Não é fácil, eu sei, mas o oleiro nunca larga o barro no meio do processo. Ele continua girando a roda, mesmo quando o vaso parece se quebrar, porque ele vê beleza onde você só vê destroços. Ele vê potencial onde você só vê cansaço. Ele vê propósito onde você só enxerga perda. Não se trata do que você perdeu, trata-se do que você vai carregar quando sair desse lugar. A fé que está sendo forjada aqui, ninguém vai tirar de você. A intimidade que está nascendo com Deus agora vai te sustentar quando tudo ao redor falhar. E acredite, o mundo está desesperado por pessoas assim. Homens e mulheres que não se dobram à pressão porque aprenderam a confiar mesmo quando tudo desaba. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é uma honra estar nesse ponto da caminhada. Poucos chegam aqui, poucos resistem, poucos suportam o silêncio de Deus sem abandonar a fé. Mas você chegou, e isso já te diferencia. Já mostra que há algo especial em você, algo que Deus está cultivando no segredo. Enquanto o mundo corre atrás de visibilidade, você está sendo treinado no invisível. Enquanto muitos vivem para impressionar, você está sendo ensinado a obedecer. E é por isso que o que Deus vai fazer através da sua vida não será comum, não será raso, será eterno. Se essa mensagem está falando com você, se algo dentro de você está sendo tocado neste momento, é porque você foi chamado para mais. Você sabe disso, sente isso. Então fique, permaneça. Deus não terminou, Ele só está começando. E se essa jornada está sendo importante para você, considere se inscrever aqui e continuar conosco. Há uma voz do céu ecoando nesses vídeos, e talvez seja exatamente o que seu coração precisa ouvir agora. O deserto não será seu túmulo, será o seu altar. E quando o tempo certo chegar, você vai entender por que teve que passar por tudo isso, e vai agradecer. Há um momento, no silêncio da alma, em que você para de lutar contra a solidão e começa a escutá-la. Não com medo, não com pressa, mas com reverência, porque aquilo que antes parecia vazio, agora começa a pulsar com uma presença invisível, porém real. É nesse instante que você entende o lugar onde o mundo te deixou sozinho, é o mesmo lugar onde Deus decidiu te encontrar. E é aqui, nesse chão seco da existência, que você começa a ouvir uma voz que não vem de fora, mas de dentro. Uma voz mansa, mas firme, que não grita, mas penetra, que não exige, mas convida. É a voz de Deus sussurrando no seu espírito. Eu estou aqui, sempre estive. Você se lembra de quando tentava preencher cada espaço da sua vida com algo? Compromissos, pessoas, distrações. O medo do vazio fazia com que você corresse o tempo inteiro. Mas agora aqui, não há mais para onde correr. O ruído se calou, as distrações se foram, e pela primeira vez em muito tempo, você consegue ouvir a sua própria respiração, o seu próprio coração. E a batida dele está em sintonia com algo maior, com o próprio coração de Deus. O silêncio é assustador para quem não o compreende, mas para quem permanece nele com humildade, ele se transforma em uma ponte entre o que éramos e o que estamos prestes a nos tornar. Porque é aqui, nesse intervalo sagrado, entre a queda e a ascensão, que o milagre começa a se formar. Você olha para suas mãos e não vê nada, só cicatrizes, só marcas de tudo o que tentou e não deu certo. Mas o céu olha para essas mesmas mãos e vê ferramentas, vê instrumentos, vê sementes. Você ainda não compreende, mas tudo o que te feriu está sendo transformado em algo que te fortalece. Há um tipo de transformação que não é visível, que acontece em silêncio, no escuro, como a raiz que cresce debaixo da terra antes que qualquer flor apareça, como a lagarta que se dissolve por completo antes de virar borboleta. O mundo só enxerga o resultado, mas Deus vê o processo.
E é nesse processo que você está agora. Não há nada de errado em se sentir fraco, em se sentir pequeno, em não saber mais o que fazer. Os grandes homens de fé também passaram por esse lugar. Elias desejou morrer. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Davi escreveu salmos entre lágrimas, se perguntando onde estava Deus. E todos eles foram ouvidos, foram tocados, foram levantados, porque Deus não se impressiona com máscaras. Ele responde a verdade. É nesse ambiente de verdade crua, de alma exposta, que os milagres acontecem, não como relâmpagos que rasgam o céu, mas como um sopro que reacende a brasa quase apagada dentro do peito. Você não precisa gritar, não precisa provar nada, só precisa continuar. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma entrega de cada vez. E quando você menos esperar, vai perceber que algo dentro de você mudou, que a angústia cedeu espaço à paz, que o medo foi substituído por coragem, que aquela força que você achava perdida ressurgiu. Mas agora, ela não vem de você, ela vem dele. Esse é o começo de uma nova construção, não feita com tijolos ou concreto, mas com fé, dependência e entrega. Você está sendo reconstruído por dentro, e mais cedo ou mais tarde, o que Deus está fazendo em segredo será revelado, não para o seu orgulho, mas para a glória dele. O que parecia fim, era só preparação. E então chega aquele instante em que você, pela primeira vez em muito tempo, respira e não sente desespero. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque algo dentro de você mudou. A dor ainda existe, as lutas ainda estão ali, mas agora há uma paz que não se explica, que não se negocia. Uma paz que ultrapassa o entendimento e que veio como um sussurro direto do coração de Deus. É nesse espaço silencioso, entre um suspiro e outro, que você percebe que aquilo que parecia ausência era, na verdade, preparação. Deus nunca se ausentou. Ele apenas tirou todas as outras vozes para que você aprendesse a ouvir só a dele. E agora, aos poucos, como um sol tímido que rompe a madrugada, você começa a enxergar. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. Você começa a lembrar de cada vez que deveria ter caído, mas não caiu. De cada noite que deveria ter enlouquecido, mas permaneceu. De cada lágrima que secou sem explicação. Foram pequenos milagres, invisíveis aos outros, mas enormes para quem os viveu. Você sobreviveu a coisas que não tem coragem de contar. E mesmo sem entender como, ainda está aqui. Isso por si só já é milagre. Há uma força em você que não vem do sangue, nem da carne, nem do intelecto. Ela vem do alto. E é essa força que agora te convida a seguir. A não olhar mais para trás com peso, mas com honra. Não com mágoa, mas com gratidão. Tudo o que te feriu ensinou. Tudo o que te arrancou algo, deixou espaço para algo novo nascer. E o novo está vindo. Mas o novo não chega com festa. Chega no segredo, no pequeno movimento de alguém que, mesmo com medo, decide acreditar mais uma vez. É você, sim você, que mesmo com a alma cansada e o coração machucado, ainda encontra um motivo para levantar, que mesmo sem garantias, ainda dobra os joelhos e sussurra: eu confio. Esse eu confio abre portas invisíveis, derruba paredes internas, restaura a esperança. É o ponto de partida para aquilo que Deus quer derramar sobre sua vida. Mas Ele não força, Ele convida. E só quem aceita, vê. A fé não é ausência de dúvidas, é escolha. É continuar mesmo tremendo. É olhar para o céu, mesmo quando tudo dentro de você quer se esconder. É entender que o mesmo Deus que permitiu o deserto, também prometeu o maná. Que o mesmo Deus que silenciou por um tempo, está prestes a falar com poder. Você não está aqui por acaso. Se este vídeo te encontrou agora, é porque há algo no seu coração que Deus está tocando. E se tocou, é porque Ele quer curar, quer renovar, quer transformar. Respire fundo, feche os olhos por um momento e sinta.
você não está sozinho. Nunca esteve. Há anjos em silêncio trabalhando. Há promessas sendo alinhadas. Há um recomeço se formando. E se você sente que precisa dessa nova estação, se algo dentro de você clama por esse recomeço, permita-se sentir. Permita-se ser tocado. E se esse conteúdo está falando contigo, curta este vídeo como um ato de fé. Como quem diz, eu creio e eu recebo. Às vezes, o menor gesto externo abre as maiores portas internas. Você não precisa ver para confiar, basta continuar, porque há algo maior sendo escrito com as linhas do invisível. E quando tudo se manifestar, você entenderá. O silêncio de Deus nunca foi ausência, foi construção. E então, chega o momento em que o coração não quer mais fingir força. Quando a alma se curva silenciosamente, não diante de derrota, mas de rendição. Não aquela rendição que desiste, mas a que confia. Confia sem garantias, sem mapas, sem respostas visíveis. Confia porque, no fundo, sabe que há algo maior sustentando tudo. E mesmo quando os olhos não enxergam, o espírito reconhece: Deus está aqui. É nesse lugar secreto, onde nenhuma palavra é dita, mas toda dor é sentida, que nascem os maiores encontros com o divino. Quando a lógica já não serve, quando os planos falharam, quando a vontade de fugir é maior do que a força de ficar. É exatamente aí que o milagre começa a se desenhar, não com trombetas, não com luzes, mas com um simples sussurro de Deus no silêncio da alma: eu ainda estou no controle. Você começa a perceber que o que parecia atraso era proteção, que o que parecia abandono era direção, que a dor que tanto te esvaziou também abriu espaço para ser preenchido por algo eterno. Porque só quando estamos vazios de nós mesmos é que Deus pode se derramar por inteiro. E Ele está fazendo isso. Ele está reconstruindo você por dentro, com cada oração sussurrada, com cada lágrima derramada no travesseiro. Não é à toa que alguns dos maiores encontros da Bíblia aconteceram em desertos, em cavernas, em prisões. Porque Deus não espera as condições perfeitas da terra para agir. Ele age em meio ao caos, no meio da noite. Ele age quando todos já foram embora, quando ninguém acredita mais, quando até você começa a duvidar de si mesmo. É aí que ele mostra que o que define seu futuro não é o que você sente, mas o que ele prometeu. Talvez você esteja cansado, talvez tudo dentro de você esteja gritando por alívio, mas escute isso: o cansaço não é o fim. Ele é um sinal de que você foi longe demais para parar agora. É um sinal de que mesmo ferido, você não recuou. E mesmo sem perceber, você tem avançado. Porque todo aquele que se mantém em Deus, mesmo fraco, está vencendo batalhas que os olhos humanos jamais poderiam contar. E essa batalha que você vive hoje, ela não será em vão. O que você está atravessando está te moldando. Está quebrando partes que não te servem mais. Está removendo tudo que impedia você de ver a si mesmo como Deus te vê. Porque quando Deus permite o deserto, Ele já tem um manancial preparado. Quando Ele permite a espera, já tem o destino definido. Nada é por acaso. Há uma santidade que só o sofrimento revela. Um tipo de sabedoria que só vem para quem suportou o silêncio sem abandonar a fé. E essa sabedoria está florescendo em você. Ainda que pareça que tudo esteja estagnado, há raízes crescendo no invisível. E essas raízes estão se firmando em algo eterno. Porque quem aprende a confiar na ausência de respostas, aprende a ouvir a voz de Deus no vento, na pausa no tempo. Você já não é mais o mesmo de quando tudo começou. E isso não é uma derrota, é maturidade espiritual. É crescimento invisível. É o tipo de transformação que só Deus pode fazer. Aquela que não muda apenas as circunstâncias, mas o coração, a alma, a forma como você se enxerga e principalmente como você enxerga Ele. Porque quando um homem está só com Deus, ele não está mais sozinho. Ele está sendo lapidado para carregar algo que o mundo não entende.
mas que o céu reconhece, algo raro, algo eterno, algo que transforma não só quem vive, mas quem observa. E pouco a pouco, essa luz que está nascendo em você começará a brilhar para outros, porque é sempre assim. Aqueles que choraram em silêncio, um dia consolarão em voz alta. Aqueles que foram esquecidos, um dia serão lembrados como testemunho vivo do que Deus pode fazer. E aqueles que estiveram a sós com Deus, serão aqueles que mais profundamente o conheceram. Há uma hora na jornada, em que o que antes parecia sofrimento, vira solo fértil, onde tudo aquilo que te feriu agora, começa a florescer em forma de sabedoria. E você percebe, com uma clareza serena, que o que doeu também te despertou, que o que foi silêncio foi também ensinamento, que cada lágrima escondida te ensinou mais sobre Deus do que 1000 sermões jamais ensinariam. Porque quando tudo foi tirado e só restou a fé, foi ali que você viu quem você realmente era. Não o personagem, não a máscara, não a versão que o mundo aplaude, mas o ser nu diante do eterno. E nesse confronto com a própria alma, você descobriu que existe algo em você que o mundo não consegue destruir. A centelha divina, a voz que sussurra, você ainda tem um propósito. E esse propósito não está atrelado ao que você tem ou deixa de ter. Não se baseia em títulos, números, aplausos ou conquistas. Está escondido na forma como você escolhe responder ao que te acontece. Está nas vezes em que você teve tudo para desistir e mesmo assim permaneceu. Está nas suas escolhas silenciosas. Nos pequenos sim há esperança, mesmo quando o coração queria gritar não. Essa força que nasce na dor não é humana, é espiritual. É algo que se acende quando tudo parece apagado e você não consegue explicar. Só sabe que está ali, que mesmo cansado, você levanta, mesmo sem vontade, você ora, mesmo com medo, você dá mais um passo. E, no céu, cada um desses gestos invisíveis são registrados com honra, porque para Deus, o valor está no coração que luta, mesmo ferido. Você começa a entender que as pessoas ao seu redor talvez nunca compreendam o que você passou. E tudo bem, nem todo mundo precisa entender, porque não é sobre reconhecimento, é sobre transformação, é sobre permitir que aquilo que era para te destruir, seja agora o que vai te levar mais fundo na presença de Deus. As dores mais profundas não te afastaram dele, te aproximaram, te ensinaram a depender, a ouvir, a esperar. E essa espera, que antes parecia castigo, agora revela-se um campo sagrado, porque é na espera que Deus alinha o invisível, que Ele te prepara, limpa, fortalece. A espera não é uma pausa, é um processo de alinhamento entre o seu tempo e o tempo do céu. E mesmo quando tudo fora de você grita, acabou, Deus sussurra, estou começando, porque os milagres dele não seguem cronogramas humanos, eles seguem fé. E se há fé, há possibilidade, há movimento. Mesmo quando tudo parece parado, algo está se movendo. Deus nunca está inerte. Ele está trabalhando em dimensões que você ainda não vê, mas já pode sentir. O que você chama de demora, o céu chama de preparação. O que você acha que perdeu, pode ser exatamente o que precisava sair para abrir espaço para o novo. E o novo de Deus nunca chega sem propósito. Ele vem moldado para a sua alma, na medida exata da sua dor, na profundidade do seu clamor. Ele não vem para tapar buracos, mas para reconstruir estruturas. Agora, você não vive mais à mercê das circunstâncias. Você vive ancorado em promessas. E promessas de Deus não são suposições, são certezas. Ainda que o mundo inteiro diga o contrário, ainda que o tempo pareça hostil, ainda que a esperança vacile em alguns dias, a palavra dele permanece, e ela nunca volta vazia. Continue caminhando com essa fé silenciosa, mas inabalável, porque Deus não escolhe os mais fortes. Ele fortalece os que escolheu, e se você chegou até aqui,
é porque há algo em você que o céu viu e decidiu usar, não para a sua glória, mas para a glória dele. E quando esse plano se revelar, você vai entender, todo o deserto era parte da rota. Há momentos em que tudo à sua volta continua igual, mas dentro de você, tudo já mudou. A dor não foi embora completamente, mas algo novo começou a nascer por baixo dela, discernimento. Você começa a ver com outros olhos, começa a ouvir com outra alma, já não se desespera com o que antes te derrubava. E não é porque tudo melhorou do lado de fora, é porque Deus te fortaleceu do lado de dentro. Você se tornou mais profundo, mais calado, mais atento, não por frieza, mas por sabedoria. Porque agora você entende, nem toda batalha merece resposta, nem todo ruído merece atenção, nem toda perda é realmente uma perda. Há perdas que são livramentos, há silêncios que são proteção, há atrasos que são o cuidado disfarçado de Deus, dizendo, ainda não é o tempo certo. E nesse processo, você aprende algo que muda tudo, ouvir. Ouvir não as vozes de fora, mas a voz sutil que vem do alto e ressoa dentro. Aquela que não grita, mas firma, que não acusa, mas orienta, que não exige, mas convida. A voz de Deus, ela se manifesta quando você menos espera, nas entrelinhas do cotidiano. Às vezes é uma paz repentina, às vezes um incômodo santo, outras vezes um pensamento firme no meio da dúvida, e com o tempo você aprende a reconhecer, isso não sou eu, é Ele. A maturidade espiritual não se manifesta em saber falar bonito, citar versículos, ou parecer sempre forte. Ela aparece no domínio próprio, no perdão silencioso, na decisão de não revidar, na capacidade de seguir em paz mesmo quando não houve desculpas. Aparece quando você prefere perder uma discussão para não perder sua paz, quando você escolhe o caminho mais estreito, porque sabe que é o único que conduz à eternidade. E isso é revolução interior, é transformação que os olhos humanos não notam, mas o céu inteiro aplaude. Você pode não ter recebido ainda aquilo que tanto pediu, mas você está se tornando exatamente quem precisa ser para receber, porque Deus não entrega promessas para quem ainda está preso ao que precisa ser deixado para trás. Ele espera o coração amadurecer, as motivações se purificarem, o ego se aquietar, e quando isso acontece, você não implora mais, você confia, não exige mais, você entrega, não questiona com raiva, mas pergunta com fé, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa pergunta, vinda de um coração sincero, move o céu mais do que 1000 gritos de revolta. É esse tipo de fé, que não faz barulho, mas sustenta o mundo, que Deus planta nos seus. É essa fé que te manteve até aqui. E mesmo que você não perceba, você já está se tornando um referencial. Alguém que carrega luz, mesmo em dias nublados. Alguém que mesmo sangrando, decide abençoar. E isso é milagre. Milagre silencioso. Milagre que acontece dentro e que muda tudo fora. Talvez você ainda se pergunte se vale a pena. Talvez ainda tenha dias em que o desânimo te visita e tenta te fazer esquecer o quanto já caminhou. Mas olhe bem, você está aqui, ainda firme, ainda lutando, ainda crendo. E só isso já é um testemunho, já é uma prova viva de que Deus te sustenta mesmo, quando você acha que não vai aguentar. Se esse trecho tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários uma palavra que defina o que você sente agora. Isso pode parecer pequeno, mas suas palavras podem alcançar outro coração que também está lutando em silêncio. Juntos, formamos uma corrente de fé que o mundo não pode quebrar, porque onde há 2 ou mais reunidos em espírito, ali o céu se manifesta. Você começa a perceber que os verdadeiros milagres não acontecem em palcos iluminados, nem sob aplausos. Eles acontecem no escuro, na intimidade do quarto, nas madrugadas em que você ajoelha sem forças,
sem respostas, mas ainda assim dobra os joelhos. A fé mais pura não é aquela que acredita depois que vê, mas a que continua acreditando mesmo quando tudo parece perdido. É nesse lugar silencioso, onde as palavras já não têm força e o coração só consegue sussurrar: Senhor, ajuda-me, que Deus age com mais intensidade, porque ali não há máscaras, não há desempenho, não há plateia, só há você e Ele. E isso é suficiente. É nesse solo sagrado da vulnerabilidade que Deus planta as sementes mais raras, a confiança cega, a esperança sem explicação, a paz que excede o entendimento. E então você entende, não é que Deus esteja demorando, é que Ele está ensinando. Está te ensinando a caminhar sem ver, a confiar sem entender, a permanecer sem ter garantia de quando tudo vai mudar. Porque quem só confia quando tudo está claro, ainda não entendeu o que é fé. Fé é seguir mesmo sem saber onde vai dar. É olhar para o céu em silêncio e dizer, mesmo assim, eu confio. E essa confiança não se constrói em dias fáceis. Ela é forjada em perdas, atrasos, esperas e decepções. Cada vez que você foi traído e escolheu não se amargar, cresceu. Cada vez que foi esquecido e ainda assim abençoou, evoluiu. Cada vez que sentiu medo e mesmo assim caminhou, floresceu. E agora carrega em si um tipo de força que não grita, mas sustenta. O mundo não entende esse tipo de pessoa, porque estamos cercados por pressa, reatividade, impulsos. Mas você decidiu ser raiz, e quem é raiz não precisa aparecer para fazer diferença. Enquanto todos olham para a árvore, você sustenta o invisível. Enquanto tudo balança, você permanece. E não há solidão mais rica do que essa, a de quem aprendeu a ser suficiente com Deus. Porque quem descansa nele nunca está sozinho de verdade. A presença que habita em você é maior do que qualquer ausência externa. E quando isso se torna real dentro do seu espírito, tudo muda. Você para de correr atrás do que não te alimenta, para de lutar por espaços que não foram feitos para você, e começa a andar com leveza, sabendo que onde Deus te quer, ninguém te tira. Agora, tudo que te feriu se transforma em sabedoria. As marcas viram mapa, os silêncios viram canções, e as noites mais escuras viram testemunho. Você já não é mais quem começou essa jornada. Algo dentro de você despertou. E uma vez que se desperta para Deus, é impossível voltar a dormir na alma. Ainda que venham novos ventos, novas lutas, novas perdas, você está diferente, porque agora você sabe que há uma presença que não abandona, um propósito que não se quebra, e um amor que não falha. Você sabe que está sendo guiado, mesmo que não entenda os caminhos, e isso basta. Nem sempre é fácil sustentar a fé quando tudo ao redor parece desmoronar. Há momentos em que até mesmo o silêncio de Deus parece pesado. Você ora e a resposta não vem. Você clama e nada muda. E a pergunta que te atravessa como uma lâmina é: será que ele ainda me ouve? Esse é o tipo de dúvida que não se resolve com frases prontas. É uma dor que só quem já passou entende, mas é justamente aí, no ponto mais frágil da caminhada, que o milagre mais importante acontece, o milagre da perseverança. Porque continuar acreditando quando tudo dá certo é fácil. A fé verdadeira nasce quando você escolhe crer em meio ao vazio. Quando você decide permanecer mesmo sem garantias. Quando você olha para o céu e diz com lágrimas nos olhos: eu não entendo, mas confio. Deus não está alheio à sua dor. Ele não virou o rosto. Às vezes, ele apenas está te ensinando a crescer. E o crescimento dói. Ele tira os apoios falsos. Ele afasta o que te distraía. Ele te deixa sozinho não para te punir, mas para te purificar. Para que você aprenda que a presença dele basta. Que você não precisa da aprovação dos outros, do aplauso do mundo ou da lógica da razão. Só precisa dele. E nesse processo, você descobre um tipo de força que não pode ser roubada. Uma fé que não depende do que você vê. Uma certeza que mora tão fundo em você
que nenhum vento é capaz de arrancar. Isso é o que diferencia os fracos dos fortes. E não estou falando de força física, nem de aparência corajosa. Estou falando da força silenciosa de quem levanta toda manhã sem saber como, mas levanta. De quem carrega cicatrizes, mas ainda assim sorri. De quem, mesmo cansado, não desiste de confiar. Cada lágrima que você derramou em secreto foi vista. Cada oração abafada pelo travesseiro foi ouvida. Cada vez que você pensou em desistir, e mesmo assim seguiu em frente, foi registrada no céu. Deus não despreza corações quebrantados. Pelo contrário, Ele os recolhe com cuidado, como quem junta peças raras de uma joia antiga, para fazer de novo, mas ainda mais belo. É nessa fornalha de dor, fé e resiliência que Ele forma os gigantes. Não os que aparecem nas manchetes, mas os que sustentam famílias em oração, os que não largam a mão de ninguém, mesmo quando estão se afogando, os que já perderam quase tudo, mas não perderam a esperança. Você pode estar atravessando o vale agora, e talvez pareça interminável, mas todo vale tem fim, toda madrugada tem um amanhecer, e quando a luz voltar a brilhar, e ela vai, você vai se lembrar desse tempo como um santuário, vai olhar para trás e dizer: foi ali que Deus me formou. Não foi no aplauso, não foi na vitória, foi no silêncio, na espera, na luta diária de continuar mesmo sem forças. E isso é um milagre. O tipo de milagre que poucos reconhecem, mas que o céu inteiro celebra, porque você não apenas sobreviveu, você floresceu no deserto. Você está de pé, está avançando, está provando, a cada dia, que um homem com Deus não é apenas alguém em busca de respostas. É alguém que já se tornou a própria resposta. Há um momento na jornada em que você percebe que não é mais a mesma pessoa que começou. Algo mudou, silenciosamente, profundamente. E essa mudança não aconteceu de fora para dentro, aconteceu de dentro para fora. Não foi o mundo que ficou mais leve, foi você que ficou mais forte. Não foram os problemas que desapareceram, foi sua fé que cresceu a ponto de tornar os gigantes pequenos. Foi a sua intimidade com Deus que te ensinou a andar sobre águas agitadas sem afundar. Agora você caminha com um tipo de paz que o mundo não consegue explicar, porque essa paz não depende das circunstâncias. Ela nasce do fato de você saber quem está ao seu lado, mesmo quando ninguém mais está. Você sabe, você sente, você confia. E essa confiança não é barulhenta, não exige palco, não precisa de aplausos. Ela é silenciosa, firme, inabalável. Você se tornou um desses homens raros, que caminham com a alma em silêncio, mas fazem o céu se mover com a própria presença, porque sua vida se tornou um testemunho vivo. Cada passo que você dá em fé, cada queda da qual você se levanta, cada oração que você faz mesmo sem forças, tudo isso ecoa no invisível. Você pode até não ver agora, mas está deixando um rastro de fé no mundo. E esse rastro é luz. Outros vão olhar para você e não vão entender como você continua de pé, como você ainda sorri, como você ainda acredita. E você vai sorrir de volta, não com arrogância, mas com compaixão, porque saberá que o segredo não está em você, está em quem te sustenta. E esse alguém é o próprio Criador. Homens que andam com Deus não precisam provar nada. Eles carregam um tipo de autoridade que não se impõe, se revela nas atitudes, no olhar, na maneira como tratam os outros, mesmo quando não são bem tratados, na forma como seguem em frente, mesmo quando o mundo tenta pará-los. Você se tornou esse homem, não porque quis parecer forte, mas porque foi quebrado, e ao ser restaurado, descobriu o poder da verdadeira força, a dependência total de Deus. E agora, ao olhar para tudo que viveu, você entende: os momentos de solidão foram altares, as perdas foram livramentos, as lágrimas foram sementes, e o silêncio de Deus era preparo. Você não foi abandonado, foi moldado, lapidado, conduzido. E hoje, você não apenas sobreviveu à tempestade, você se tornou a própria calmaria.
Se essa mensagem tocou você, se falou com algo profundo dentro da sua alma, então deixe seu coração responder. Inscreva-se neste canal para continuar caminhando com a gente nessa jornada de fé e transformação. Curta este vídeo se ele trouxe luz ao seu dia e deixe nos comentários o que Deus falou com você através desta palavra. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir agora. Você não está sozinho e nunca esteve. Foi justamente quando tudo parecia vazio que o céu estava mais cheio por você. Que privilégio é ter sua presença aqui. Que honra é caminhar junto com pessoas como você. Que Deus continue te fortalecendo, guiando e lembrando todos os dias. Quando um homem está só com Deus, milagres acontecem. Está pronto para o próximo roteiro? É só me dizer qual será o título e seguimos juntos.